Olá pessoal, bom dia. Hoje nós iniciaremos nossa web de revisão das aulas 1 até 4. Então, agora nesse início a gente quer retomar as questões importantes, né, da matemática, da forma de se ensinar matemática ao longo da história, né? A matemática sempre foi considerada uma ciência abstrata, né? A matemática era vista de forma isolada, né? E muitas vezes, né, vocês sabem disso, porque muitos de nós temos bloqueios decorrentes dessa forma de ensinar matemática, né? Muitas pessoas achavam que a matemática era a ciência dos deuses, né? Só pessoas especiais conseguiam aprender matemática. E isso foi criando uma certa dificuldade, né? E que fazia com que as crianças, né? Ainda faz com que as crianças se distanciem da matemática, achando que é impossível de aprendê-la, né? A gente quer retomar as questões, especialmente as questões da educação matemática, né, que veio estudar esse processo de aprendizagem, né, como um processo histórico. E para isso a gente precisa entender como é que esse conhecimento matemático evoluiu, para entender por que essas dificuldades foram criadas e o que vem sendo feito por essa área, né, que é relativamente nova, né, que é a educação matemática, que se preocupa com esses processos para que a aprendizagem da matemática realmente ocorra de maneira significativa, tá? Então, dentro da evolução do conhecimento matemático, os focos principais iniciais foram a questão da quantidade e da qualidade, né? O homem, na verdade, o principal objetivo na antiguidade era contar, né? A ideia de quantidade, a ideia de conjunto, de agrupamento de objetos, né, com características semelhantes, quer dizer, surgiu essa necessidade de contagem. E Rosa Neto, ele nos afirma que o conhecimento matemático teve início com essas primeiras noções de quantidade, né, onde antes do homem aprender a contar, ele usava essas noções de ter mais, ter menos, ter muito, ter pouco, estar cheio, estar vazio, né? E que são noções que muitas vezes as nossas crianças também usam quando chegam na escola e ainda não têm a capacidade de contagem, de expressar isso por um registro numérico adequado, né? Então, esse processo também a gente passa na escola. Já na pré-história, de acordo com Rosa Neto, um dos nossos autores, né, da nossa bibliografia, é que o homem desenvolveu a capacidade de guardar quantidades maiores, né? E efetivamente os princípios de contagem aconteceram na pré-história, né? Os primeiros números foram criados. Já o homem paleolítico, né, na era paleolítica, ele continuava sendo predador e nômade, mas tinha um conhecimento maior de usos de instrumentos mais elaborados. Então, ele já necessitava de alguns números, de algumas figuras, né? Por exemplo, o simples fato de arredondar os objetos, de girar paus e pedras para produzir o fogo, né? Ou de se posicionar ao redor da fogueira, que gera uma circunferência. Quer dizer, a matemática nessa era paleolítica, ela começa a exibir as primeiras representações simbólicas, as palavras para designar os números, as formas, né? Quer dizer, já há uma evolução. No período neolítico, onde a sociedade fica mais complexa, né, através dos seus vários aspectos culturais, é aí que a civilização egípcia se inicia, né? A gente sabe o quanto os egípcios contribuíram para a matemática, né? Então, os conceitos matemáticos se desenvolveram dessa forma, eles conheciam a notação decimal, algumas frações, né? A construção de cabanas como moradia e o próprio desenvolvimento da agricultura, né,
foram exigências, foram necessidades, né, da matemática evoluir, e muitas vezes essas medidas, como não tinha sido criada ainda a questão do metro, né, das unidades padronizadas como a gente conhece hoje, todos os processos de medidas eram feitos com palmas, com passos, com passos. Então, a matemática foi evoluindo numa perspectiva mais prática, sempre voltada às necessidades de sobrevivência do homem, tá? E ao mesmo tempo, não só no Egito, mas na Babilônia, na China, em outros lugares do mundo, aqui na própria América, com os maias, com os astecas, com os incas, quer dizer, essa matemática foi evoluindo baseado na necessidade do homem, né, de viver em sociedade. E nessa época, de acordo com Rosa Neto, foi que a filosofia surgiu. E aprofundaram-se na matemática, né, especialmente a área da geometria, já que os gregos, eles tinham uma preocupação enorme com a questão da qualidade, também até mais do que a quantidade. Então, a questão geométrica, né, basta ver as construções gregas, né, o quanto elas primam pela beleza, pela simetria, né, então a geometria fica muito forte, fica muito evidenciada nessa questão. No período das grandes navegações é que teve o avanço da astronomia, né? Então, o mapa do mundo passou a ser quadriculado, né? E as coordenadas cartesianas, né, passam a ser usadas, né? Por isso que a gente sabe que a questão dos eixos, né, eixo X, eixo Y, quer dizer, essa questão surge em virtude da questão das grandes navegações, ok? Já no século XVII, quer dizer, a gente já vinha trabalhando com a geometria lá dos gregos, né, antes, mas no século XVII é que surge a geometria analítica como consequência do uso dessas coordenadas na navegação, das coordenadas cartesianas, tá? Que vem de Descartes, né? Descartes, o apelido de Descartes era Cartésios, por isso que chamam coordenadas cartesianas, tá? Nesse período também, né, ao desenvolvimento da trigonometria e dos logaritmos, quer dizer, ocorre uma verdadeira revolução na matemática, né? A álgebra começa a trabalhar com gráficos, com símbolos, quer dizer, a questão simbólica fica muito evidente, né? Então, a gente percebe que a matemática é uma ciência dinâmica, né? E ela foi acompanhando a história, tá? Então, como ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, a forma como ela é ensinada também acompanhou essa história, tá? A primeira ideia de escola com alunos, professores e carteiras que a gente tem surgiu no século XII, tá? No Brasil, a gente tem a primeira escola em 1549, fundada pelos jesuítas, tá? Já no início do século XIX, né, a gente conhece a escola tradicional com uma característica bastante marcante. O professor é a autoridade suprema, né, aquele que sabe tudo, né? O conhecimento parte do abstrato para o concreto. E o que a gente tem nos livros didáticos? Fórmulas, regras, definições e uma bateria de exercícios naquele modelo para os alunos treinarem, né? Acho que a palavra aí que mais cabe nesse momento é um treino. Quando chega no final desse século, a escola começa a ter uma outra preocupação, quer dizer, em atender os interesses da vivência dos alunos, quer dizer, transformando a escola numa oficina de aprendizagem, sem dar importância ao processo de avaliação. Agora, no ensino da matemática, a gente tem uma importância, uma preocupação em fazer o sentido contrário, partir do concreto para o abstrato, valorizando aquilo que a criança traz do seu ambiente social, né?
E aí, dessa forma, fica mais fácil de desenvolver no aluno a capacidade de interpretação, de comunicação, de raciocínio, né, de raciocínio lógico. É uma preocupação bastante positiva, né, gente? Então, dentro do ensino da matemática atual, alguns autores destacam que as etapas da evolução da matemática, elas devem ser levadas em conta quando a gente estuda a gênese do conhecimento da criança. Um desses autores é Moises, em 2011. Né? Além disso, desenvolver a matemática pelo lado prazeroso faz com que a disciplina fique mais simples, mais atraente. Né? Quer dizer, não mais com o professor sendo o detentor do conhecimento. Então, na aula de matemática, a gente tem que proporcionar situações que o aluno possa ser criativo, questionador, que ele fique motivado a resolver problemas. E não pensar em problemas com um caráter negativo, como a gente pensa na nossa vida cotidiana. Não, resolver problemas em matemática é algo fundamental para o desenvolvimento do raciocínio. Tá? Então, o trabalho com a leitura e resolução de problemas vai ser o nosso mote. Tá? Moises, 2011, ele também explica que esse processo de relacionar o conhecimento espontâneo, aquilo que o aluno traz, né, da sua vivência, com o conhecimento científico esperado na aprendizagem, exige de quem ensina, né, exige do professor, como mediador, uma compreensão dos diferentes significados que os conceitos têm para o aluno, tanto aqueles espontâneos que ele traz, quanto os científicos que a gente vai fazer essa relação, né, para a construção do conhecimento. Como a gente tinha falado, né, a ideia de número foi uma das ideias mais antigas, né, a gente viu nesse processo histórico. Então, ela foi sendo construída num processo dinâmico e foi sendo aperfeiçoada. Como é que será que a criança constrói essa ideia? Né? De acordo com Rosa Neto, 2010, as crianças aprendem elas aprendem sobre número antes de irem para a escola. Tem o número da casa, o número do telefone, né? Quer dizer, o número da camiseta que elas usam, né? Da vestimenta. Quer dizer, elas têm contato com os números antes de chegar na escola. Né? Mas como que ocorre esse processo de contar, de ordenar, de coordenar as várias ações? Né? Então, de acordo com Ramos, 2009, as crianças crescem em culturas nas quais o número está presente. Isso a gente acabou de falar. Tanto na forma oral como na forma escrita, nas músicas, né? E as crianças já chegam à escola trazendo um conhecimento. Então, nós temos que aproveitar esse conhecimento. É uma questão de... Elas já trazem uma primeira noção de quantidade. Então, essa construção do número, né, do número operatório, ela tem que levar em conta dois aspectos fundamentais, que são a questão da cardinalidade do conjunto, que expressa a quantidade de elementos que tem nesse conjunto, e a questão da ordinalidade do conjunto, que é a ideia de lugar que esse elemento ocupa no conjunto. Né? Fazendo, claro, não podemos esquecer de quando a gente está contando, então a gente conta lá 1, 2, 3, 4, fazendo a correspondência 1 a 1. Por isso que a criança, muitas vezes, ela coloca o dedinho lá em cima, está contando tampinhas. Então ela fala 1, 2, 3, 4, ela vai colocando o dedinho em cima da tampinha. Entender, quer dizer, ela precisa entender que se ela contou 1, 2, 3, 4, respeitando a ordem, né? O último número contado, né, que ela foi fazendo essa correspondência 1 a 1, o último número contado representa a quantidade de elementos do conjunto, que é o que a gente chamou de cardinalidade, né, ou cardinal do conjunto. Tá? Com isso, ela também vai construindo as operações numéricas com os números. Tá? Então, cada operação básica deve ser inserida nos anos iniciais num processo. Né?
especialmente trabalhando a questão de problemas, e lembra que a gente falou anteriormente, partindo do concreto para o abstrato. Então, uma das ideias interessantes de se trabalhar a questão numérica, né, a questão das operações, é trazer o dinheirinho para a escola, brincar de mercadinho, de banco imobiliário, né? Então, traz alguns encartes, pede para a criançada trazer alguns encartes de supermercado e distribui dinheirinho de mentirinha para que elas possam fazer, vamos estipular que você vai fazer uma compra de R$200, então o quanto de produtos você vai poder comprar a partir desse encarte X, do supermercado X, do supermercado Y. Então não importa como vocês vão, quantos encartes de supermercado vocês vão trabalhar, ou se vocês vão utilizar o próprio jogo de banco imobiliário, né, que todo mundo conhece, ou vocês vão confeccionar, acho que é super importante que vocês o façam, trazer essa questão cotidiana de trabalho com dinheiro para a escola, aproveitar essa questão do concreto, para, na brincadeira, né, no jogo, as crianças conseguirem efetuar as adições, as subtrações, as divisões, e até trabalhar com os números decimais, né, que aparecem muito nessa questão. Já na geometria, de acordo com Rosa Neto, 2010, na página 136, ele fala: o universo de conhecimentos geométricos construído pela criança é bem maior do que se imagina. Ela chega na escola com uma vivência geométrica enorme. De acordo com esse autor, a criança, ela chega com conhecimento numérico, mas ela também chega com conhecimento geométrico, né? Porque ela desenha casas, objetos nas paredes, no chão, em papéis, né? Ela sabe desenhar linhas, né? Então, classificar sólidos geométricos, aqueles que rolam, aqueles que não rolam, por exemplo, né, os que rolam a bola, e assim por diante. Então, ela também traz da sua vivência conhecimentos geométricos que precisam ser valorizados com os conhecimentos científicos que a gente vai trabalhar dentro da escola, tá? Outras questões importantes de serem valorizadas e trabalhadas é as questões topológicas, né? O que envolve as questões topológicas? Então, envolve as questões básicas de vizinhança, de contorno, de ordem, de separação, de continuidade. É onde as crianças podem diferenciar figuras fechadas de figuras abertas, interior de exterior, né? Então, essas questões também devem ser valorizadas dentro da escola. Já os aspectos da geometria métrica. Então, as experiências com geometria no ensino fundamental, qual a finalidade? Elas têm a finalidade de ajudar a criança a aprender os conceitos a partir dos objetos que ela lida no seu meio, né, na sua vivência. Então, somente liberar a criança a geometria plana, né, que são as figuras bidimensionais, é impedi-la de explorar, por exemplo, sua bola, seu estojo, sua corda e outros objetos que ela tem no dia a dia, né, que não são bidimensionais, né, são tridimensionais, tá? Então, valorizar isso também no ensino fundamental é um aspecto importante. Mas como a gente está aqui no Brasil, né, vamos falar da trajetória da matemática e de como ela deve ser trabalhada aqui no Brasil. Então, o objetivo do ensino da matemática tem sido de adequar o trabalho escolar com a vivência do aluno, né, gente? A gente já falou isso aqui nessa aula de hoje. Então, trabalhar a realidade, trabalhar as questões concretas, né, a partir do concreto para o abstrato, fazendo essa relação de conhecimentos espontâneos com conhecimentos científicos. Nas décadas de 80 e 90, a gente falou que a educação matemática ela passa a ter objetivos diferentes, né? Ela quer dar ênfase à participação ativa do aluno na construção do conhecimento, trabalhando especialmente pela resolução de problemas, pela via da resolução de problemas.
usando as tecnologias, trabalhando questões do tratamento da informação, né, que é a estatística, a probabilidade, já no ensino fundamental, né, que são questões que aparecem no dia a dia dos alunos. E dessa forma, nessa perspectiva de pensar a matemática com uma participação mais ativa do aluno, o professor também assume papéis diferentes, né? Ele precisa organizar, planejar, promover situações de aprendizagem em sala de aula que motivem esses alunos. Ele não é mais aquele professor, como a gente citou no início dessa web, aquele professor tradicional, aquele que detém, né, é o dono do saber. Não, aqui ele passa a ser um mediador, um incentivador, né, trabalhando a cooperação entre os alunos, né, e usando os recursos que a escola tem disponíveis, especialmente a questão tecnológica. Tá? Então, de acordo com o IOS 2013, as estratégias mais utilizadas, quais são? O manuseio de objetos, o registro, né, escrito, o desenho, o trabalho com a motricidade, o lúdico, que a gente já falou, as brincadeiras, são esses aspectos que vão garantir o desenvolvimento cognitivo. Então, vão permitir que a criança aplique seus conhecimentos, que ela já traz, né, da sua realidade, para a questão escolar. Lembra, a gente acabou de dar o exemplo, né, do uso do jogo do banco imobiliário, né, do jogo do banco imobiliário, fazer mercadinho, quer dizer, o uso dos jogos como recurso na matemática, ele é extremamente importante, né, ele é um instrumento motivador, porque no jogo a gente tem que adequar-se às regras, a gente tem que interagir com as outras crianças, respeitar o momento do outro, o momento final do jogo. Então, é importante trabalhar os jogos dentro do ensino da matemática. É muito motivador, né? Tornam as aulas de matemática muito mais prazerosas. E trabalhar o jogo. A gente pode trabalhar a resolução de problemas, a estratégia de resolução de problemas dentro do jogo também, né? Propor desafios dentro do jogo. Então, a resolução de problemas, ela corresponde a um modo de organizar o ensino que envolve mais do que aspectos metodológicos. Inclui uma postura diferente de ensinar e, na consequência, de aprender, né? Trabalhar a resolução de problemas nas séries iniciais, ela permite que a criança tenha segurança na construção do conhecimento matemático, que ela desenvolva sua autoestima, a perseverança para buscar soluções, além de dar condições ao aluno de selecionar, organizar, produzir informações que são relevantes para a interpretação e para a avaliação crítica desse problema, desse desafio. Tá? Um ótimo exemplo de situação-problema que pode ser proposto a partir de jogos pode ser o jogo de boliche, por exemplo, que a gente pode fazer até com garrafa PET, né? É super fácil de fazer, onde cada aluno pode registrar o número de peças derrubadas em 3 jogadas sucessivas. Quer dizer, é um jogo que parece muito simples, mas quando é bem planejado, ele permite que o aluno faça suas observações sistemáticas, tanto de aspectos quantitativos como qualitativos, tá? E isso ele vai estar usando a matemática. Então, eu acho que é muito interessante, mesmo que a gente não tenha, quer dizer, não tenha um jogo de boliche na minha escola, não faz mal, pode construí-lo, né, pedindo para as crianças trazerem garrafa PET, a gente vai até estar contribuindo com o meio ambiente. Bom, a matemática no amplo contexto social. Então, a gente já reforçou isso nessa web, que o conhecimento matemático ele deve dar condições para o aluno pensar, para o aluno se sentir desafiado, né, e atuar dentro da sua realidade social, questionando e construindo o seu próprio conhecimento dentro de um processo, entendendo que a matemática ela é uma ciência dinâmica, que ela foi construída pelo homem, né? Ela não é uma ciência dos deuses.
e que todo mundo é possível que todos aprendam. Né? Basta que a gente utilize essas metodologias, essas estratégias diferenciadas, valorizando o conhecimento que esse aluno traz da sua realidade para o contexto escolar. Tá? Então, Munhoz, 2013, ele fala que o que em geral acontece é que ao se trabalhar as questões do processo de ensino-aprendizagem, o que o professor acaba fechando o foco de atenção sobre o que se passa somente dentro da escola, ignorando o que está ao redor. Então, ele acaba tendo uma visão muito estreita do fenômeno educativo. Então, a escola, de acordo com Rosa Neto, ela insiste em passar conteúdos isolados e memorizados. A gente já falou disso, da questão das regras, das fórmulas, né? E a gente sabe que para conseguir a atenção da criança, a gente precisa motivá-la, convencê-la que é importante que ela conheça esses conteúdos que são ensinados. E para isso a gente tem que fazer essa associação com a realidade que ela vive, com o cotidiano, com fatos do cotidiano. Os jogos e brincadeiras, eles são infalíveis nesse sentido, nessa perspectiva, como estratégia, para fazer essa relação, para que a criança se sinta motivada. Né? E para que ela possa, como aqui nós vamos colocar, construir o seu raciocínio lógico matemático. Por quê? Porque o conhecimento lógico-matemático, ele é adquirido pela criança por um processo de construção, é processo, está vendo aqui a palavra importante que a gente tenha em mente aqui, é um processo, é uma construção interna, de dentro para fora. Tá? Mas ela é realizada por meio dessa interação com o ambiente físico e social. Não é uma transmissão oral de fora para dentro. Então, quer dizer, eu não transmito conhecimento, né, gente? Não existe isso. Existe um processo de construção que deve ser motivado e mediado, né, no caso, pelo professor. Tá? Nesse sentido, Meyer, um outro autor, em 2012, ele destaca que a criança, desde cedo, ela brinca com blocos de empilhar, com caixas com itens para encher e esvaziar, brinquedos de encaixar, abre e fecha portas, põe e tira brinquedos da caixa de brinquedos, entretendo-se mediante tentativas e erros até que ela consiga uma técnica para atingir seu objetivo. Essas tentativas e erros, elas fazem com que a criança pratique o julgamento do que é o certo, do que é o errado. E faz parte isso da construção do raciocínio lógico. Tá ok? Uma outra perspectiva de trabalho bastante importante para a matemática é trabalhar a questão da modelagem matemática. O que vem a ser a modelagem, pessoal? A modelagem, ela pode ser entendida como uma metodologia de ensino-aprendizagem em uma situação-problema. E aí, em cima dessa situação-problema, a gente desenvolve questões que tentarão ser respondidas mediante a pesquisa sobre a temática que está envolvida. Então, por exemplo, questionar com os alunos se há alguma relação entre a altura de uma pessoa e a altura dos pais. Então, para isso, peça aos alunos que meçam a própria altura. Meçam a altura do papai e da mamãe, se for possível. Então, divida a turma em grupos e deixe que eles percebam se há alguma relação ou não. Pode acontecer de algum aluno não saber a altura dos pais, né? No caso de que algumas crianças que foram adotadas ou de pais falecidos, ou até mesmo de crianças que infelizmente foram abandonadas pelos pais e são criadas por outra pessoa. É uma forma também do professor aproveitar esse tema para abordar com as crianças, né? Discutir essa temática também, vale a pena discuti-la. Uma outra perspectiva de trabalho também bastante importante é trabalhar a questão da etnomatemática. O que a etnomatemática faz, pessoal? Ela estuda os aspectos socioculturais e econômicos de grupos sociais ditos diferentes, de várias etnias.
né, de forma que se possa explicar matemática nas suas relações. Um dos exemplos importantes e interessantes é o estudo das culturas indígenas, das culturas africanas, né? Então, nesse sentido, a etnomatemática ela tem como função principal captar a riqueza de informações trazidas pelo educando nas suas relações culturais, além de explorar, validar, recompor, utilizar esses aspectos culturais como uma forma de desenvolvimento do aprendizado do aluno. Tá? Então, quer dizer, a gente traz esses aspectos culturais para dentro da sala de aula, relacionando com as questões matemáticas que a gente está trabalhando. Lembra que a gente falou também da valorização da informática dentro das nossas estratégias, quer dizer, a gente vai trabalhar a matemática num sentido, num cunho mais prático, e vamos trazer a informática, né, para dentro dessas nossas estratégias. Mas lembra que o professor, ele deve usar esse recurso com bastante planejamento, né? Vai depender, quer dizer, o papel da informática na educação matemática, ele depende de qual o projeto político-pedagógico da escola. Não adianta levar as crianças para o laboratório de informática e largá-las lá para dizer que usou o computador. Não é isso. Tá? Então, na prática, para a gente fazer uma aula de matemática no laboratório de informática, ela deve ser muito bem planejada, a questão da estruturação dessa aula, né, muito bem organizada para que a atividade não se perca, né, não fique a aula da brincadeira, como os alunos costumam dizer. Tá certo? Então, é bastante importante que isso aconteça, que a gente valorize as questões tecnológicas, mas essa valorização tem que acontecer muito bem planejado, muito bem organizado e validado também, né, por seus pares, aí, quer dizer, discutido, né, para ver como isso pode ser inserido, como isso está inserido no projeto político-pedagógico, até porque eu não trabalho a informática só ligada à matemática, né, ligado aos outros componentes curriculares. Tá ok? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos nossa web de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e conto com vocês na próxima. Até mais, pessoal.